Uma boa noite, abençoada por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações de las terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os povos, em todas as nações de las terras, até los confins de las terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o tu nome, venha a nós o tu reino, seja las feitas las tuas vontades, assim las terras como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai las nossas dívidas e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Mateus, capítulo 16. O pedido de um milagre. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele, e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder. Vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover porque o céu está vermelho e escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar o pão. Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos o pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm? Ainda não entendem? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. A palavra ela começa falando dos fariseus que foram fazer
a pergunta para Jesus. Eles foram perguntar para Jesus sobre o tempo. Eles foram pedir para Jesus um sinal de um milagre. Começa falando da palavra. Alguns fariseus, alguns saduceus foram falar com Jesus. Ele queria a prova contra ele. Por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder que vinha mesmo de Deus. Os fariseus e os saduceus representam hoje um povo que não acredita em Deus até hoje na terra. Esses fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus fazia milagre na terra naquele tempo. E eles foram perguntar para Jesus, mas duvidando de Jesus. Assim, hoje na terra tem bastante de fariseus e saduceus que duvidam da palavra de Deus na terra. Ainda hoje, as pessoas duvidam que Deus faz milagre na terra, que Jesus é o Filho de Deus, enviado por Deus na terra, que ele foi enviado no passado. Mas ele morreu, ressuscitou e está com Deus. Mas ele é o mesmo Jesus do passado. Agora, no presente, ele é o mesmo. Ele não mudou. As pessoas hoje na terra pensam que Jesus, lá no passado, ele fazia milagre e hoje ele não faz mais milagre na terra. Mas ele não mudou. Ele é o mesmo do passado. Agora, no presente, ele é o mesmo e no futuro será o mesmo, porque Jesus, ele não mudou e nem nunca ele vai mudar. Ele continua sendo sempre o mesmo Deus em toda a terra. A palavra continua falando. De tardinha vocês dizem, vamos ter um bom tempo, porque o céu está vermelho. Jesus fala do tempo, porque eles conseguiam ver o tempo, se ia dar sol ou se ia chover. Eles conseguiam ver olhando para o céu, mas não conseguiam saber outro tempo que eles queriam que Jesus explicasse para eles. Então, Jesus, olhando o céu, Jesus falou para eles, olhando o céu, vocês sabem ver o tempo. E como é que não sabem explicar o que quer dizer os sinais desta época? Porque ele sabia olhar o tempo, mas não sabia os sinais que Jesus estava falando. Eles queriam ver outros sinais. E continua falando a palavra. Como o povo de hoje é mau, Jesus fala para os fariseus, como o povo de hoje é mau, sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então ele saiu e foi embora. Jesus respondeu para eles que o sinal era o sinal de Jonas. Jonas é que a baleia engoliu e depois a baleia vomitou Jonas. Esse foi o milagre que Jesus estava falando, porque Jonas ele não obedeceu a Deus, ele não obedeceu a Jesus, ele não obedeceu o que era para ele fazer. Por esse motivo, Deus permitiu que a baleia engolisse Jonas. Era desse sinal, desse milagre, que Jesus estava falando. Porque Jesus quer que as pessoas na terra obedeçam a Ele. Como no passado, teve pessoas que não obedeceram a Deus. Teve pessoas que não obedeceram a Deus. O povo no deserto não obedeceu a Deus. Eram para eles ficar
40 dias no deserto e ficaram 40 anos. E não entraram na terra prometida por Deus, porque só entrou Josué e Calebe, porque foram os únicos que obedeceram a Deus de verdade. Somente eles entraram na terra prometida. As outras pessoas não entraram porque não obedeceram a Deus. E hoje em toda a terra, Deus quer que as pessoas obedeçam a Ele para que um dia possam entrar na terra prometida, a terra que Deus promete para todas as pessoas que cumprir os seus mandamentos, as pessoas que obedecer a Deus e for fiel a Deus na terra. Ele promete a terra prometida para essas pessoas entrar. Mas para as pessoas entrar nessa terra, não podem ser teimosas, como foi aquele povo que não entrou na terra prometida, somente entrou Calebe e Josué. A palavra continua falando. Quando os discípulos atravessaram para o outro lado, leste do lago, esqueceram de levar o pão. Jesus disse: fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não trouxemos o pão. Jesus disse para os discípulos tomar cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento que Jesus estava falando para eles é porque os fariseus hoje são comparados às pessoas que estão por aí, pessoas que fazem fofoca, pessoas que falam o que não deve, pessoas que duvidam de Deus, pessoas que duvidam de Jesus, pessoas que duvidam que Deus tem um povo escolhido na terra, pessoas que são contra a pregação de Deus na terra, pessoas que ri da palavra de Deus, pessoas que duvidam de Deus. Essas são as pessoas consideradas os fariseus hoje na terra. Já tinha naquele tempo e hoje tem muito mais, e em toda a terra tem os fariseus. E Jesus fala para os discípulos tomar cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento que Jesus está falando é uma palavra que se esparrama muito rápido. São palavras que pessoas falam uma das outras, que vai se esparramando muito rápido, palavras que não são verdadeiras, palavras falsas, palavras que são mentira, mas que os fariseus, naquele tempo, eles já usavam e hoje as pessoas usam muito essas palavras na terra. Esse fermento, porque Jesus falou do fermento, porque o fermento ele compara ao fermento de fazer pão, porque o fermento, um pouco do fermento, ele cresce muito rápido. E uma palavra falada de mentira para outras pessoas na terra, ela cresce rápida, como se fosse verdade. E um fermento, quando ele é colocado muito numa massa de pão, esse fermento ele leva a estragar toda a massa. Esse fermento que Jesus fala é o fermento de palavras que as pessoas falam de mentira, que hoje é chamado na terra de pessoas que falam mal, de pessoas que fazem fofoca, de pessoas que enganam as outras na terra. Esse é o fermento que Jesus estava falando para os discípulos tomar cuidado, porque um pouco de fermento estraga toda a massa. A palavra continua falando. Por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé de vocês. Jesus fala para os discípulos, como é pequena a fé
deles, Jesus fala para eles: como é pequena a fé, ainda não entenderam? Não lembra dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entenderam que eu estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos saduceus. Os discípulos ainda não tinham entendido do fermento que Jesus estava falando, porque Jesus falou que a fé deles estava pequena, porque Jesus já tinha feito outros milagres na frente deles, junto com eles, e mesmo assim eles não estavam acreditando, não estavam entendendo do fermento. Esse fermento que Jesus estava falando é o fermento de mentira, de engano, de falsidade, que uma palavra falada, ela vai aumentando e ficando grande e leva a estragar toda a massa. A fermentação que Jesus fala são fermentações de mentiras, de fofoca e de falsidade, que ainda hoje em toda a terra está cheio de fariseus falando, está cheio de fariseus aumentando o fermento na terra, porque os tempos mudaram, mas os fariseus continuam sendo os mesmos, só porque os fariseus agora aumentou muito mais que naquele tempo, porque naquele tempo tinha menos pessoa e hoje tem muito mais pessoas em toda a terra. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava falando para eles ter cuidado dos ensinamentos, porque o ensinamento deles eram ensinamentos errados. Eles estavam duvidando que Jesus fazia milagre naquele tempo na terra, e o ensinamento deles que levava a massa a estragar. Assim na terra hoje tem ensinamentos estragando as pessoas na terra. Hoje tem os fariseus enganando as pessoas com mentira, com falsidade. Os fariseus de hoje na terra são os mesmos do passado, só que hoje os demônios estão usando a mente dos fariseus ainda muito mais, com mentiras, com engano, com falsidade. Eles estão dominados pelos demônios na terra e eles riem da palavra verdadeira de Deus na terra, porque eles não acreditam em Deus e não acreditam também que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu para a salvação de toda a humanidade, de toda a terra, que ele levou sobre ele todos os pecados, todas as dores, que ele levou sobre ele todas essas coisas, para que hoje os povos em toda a terra tenham a salvação das suas almas, aonde estiverem em qualquer lugar da terra. Mas para as pessoas terem a salvação das suas almas, elas têm que se entregar para Deus, se entregar de corpo e alma e de coração, cumprir os mandamentos de Deus na terra e se afastar dos fariseus, se afastar, porque os fariseus faz a massa perder, faz crescer uma massa e como se fosse uma massa de pão que se perde. Isso vem dos fariseus, e os fariseus estão na terra hoje procurando estragar os pão das pessoas na terra, estão procurando estragar as pessoas com as palavras deles, de engano, de mentira, e eles riem da palavra da verdade, porque hoje na terra
A palavra da verdade, ela não é muito aceita na terra. Ela é pouco aceita, a palavra verdadeira, porque os demônios dominaram a mente das pessoas. E o que é verdade, as pessoas duvidam, mas o que é mentira, as pessoas acreditam. Tal contrário, hoje na Terra, a verdade está passando por mentira e a mentira está sendo verdade porque as pessoas estão muito acostumadas na Terra com mentiras. Estão muito acostumadas as pessoas com mentira que quando elas vê a verdade, elas duvidam da verdade, duvidam da palavra verdadeira de Deus, porque Jesus, ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ninguém chega a Deus se não passar por Jesus. Jesus, ele é a verdade e a vida, e ele é a luz que clareia o caminho